Nas eleições deste ano, os partidos que não receberem 1,5% dos votos válidos para a Câmara Federal e pelo menos 1% dos votos em 9 estados não terão mais direito ao fundo partidário e à propaganda na televisão. Os percentuais exigidos vão aumentar pouco a pouco até as eleições de 2030. É a chamada cláusula de barreira. Esse mecanismo da reforma política pode levar à diminuição do número de partidos com representação no Congresso. Seria uma boa medida? É o que nós vamos debater no programa de hoje. Os nossos convidados são o cientista político Rafael Silveira, que também é consultor legislativo do Senado, e o subprocurador-geral da República, Augusto Aras, que é doutor em Direito Constitucional e professor da Universidade de Brasília. Eu queria agradecer a presença de vocês. Eu queria começar com o senhor, doutor Augusto. Como nós dissemos na abertura do programa, há uma cláusula de barreira que começa a vigorar agora e que define um percentual mínimo de votos que cada partido deve ter. No entendimento do senhor, a partir do ano que vem, quando a eleição estiver concluída, os deputados eleitos, como é que funcionaria, por exemplo, um partido que não alcançou essa cláusula, um deputado foi eleito, mas o partido não alcançou a cláusula? Como é que ficaria esse funcionamento no Congresso ou ainda há questões a se esclarecer sobre isso? Inicialmente, eu agradeço o convite, cumprimento ao nobre apresentador deste programa, ao colega Rafael, e gostaria de me manifestar por primeiro dizendo que a cláusula de barreira, cujo nome por si só não é simpático, melhor seria a cláusula de desempenho, já existe e é aplicada em alguns países, a exemplo da Alemanha, que o faz com muito sucesso. Pela cláusula de desempenho, busca-se a maior legitimidade dos partidos políticos no certame eleitoral e, com isso, não só no plano majoritário garantir-se uma governabilidade, mas mais que isso, no plano proporcional ou no que toca ao parlamento, muitas vezes em alguns regimes, buscar facilitar a circulação das correntes de opiniões distintas e que devem ser respeitadas no ambiente democrático. Então, assim, a cláusula de desempenho, ela no Brasil tem uma importância primordial, que é por termo, ainda que a passos muito lentos, ao presidencialismo de coalizão, que vem a ser hoje o nosso maior problema de ordem política e de governabilidade. Essa cláusula já poderia estar vigorando, porque houve um projeto de lei nesse sentido, que o Supremo, na ocasião, considerou inconstitucional, não é isso? O artigo 13 da Lei 9.096 de 95 dispunha sobre essa cláusula e foi declarado inconstitucional à época por unanimidade da Suprema Corte. Mais recentemente, em razão desse presidencialismo de coalizão, que é um desvio da atividade partidária e que atinge de forma contundente a governabilidade, revelou algumas opiniões. A do ministro Alexandre de Moraes, à época ainda ministro da Justiça, no sentido de que o Supremo, à época, legislou em lugar do Congresso Nacional. Depois, o ministro Gilmar Mendes nos trouxe a ideia de que o Supremo errou, está na mídia. Não se trata aqui a nós outros de dizer que se acertou ou errou. Interessa saber que daqui para frente nós precisamos ter essa cláusula de desempenho funcionando de forma eficaz para mitigar os graves problemas da vida pública nacional e com grandes repercussões à economia. Rafael, se essa cláusula tivesse valido para a última eleição, 14 dos partidos que hoje têm representação no Congresso teriam perdido essa representação porque não teriam alcançado os percentuais. Você entende que isso é um mecanismo válido para diminuir o número de partidos com representação e essa diminuição é positiva? Por um lado, ela é positiva realmente. Nós não devemos ignorar a questão da governabilidade, como o próprio professor nos ressaltou. Questão mesmo do presidencialismo de coalizão, que é uma característica vinculada aos nossos partidos, à multiplicidade de partidos políticos, acaba sendo uma necessidade do governante formar essas coalizões para governar. Mas são coalizões quase sempre artificiais, não são coalizões programáticas, são coalizões que buscam mais repartição de nichos e dinâmicos do poder. Uma iniciativa como essa
ela tem por virtude diminuir um pouco esse escopo multipartidário, que é uma característica brasileira e que é destacadamente maior do que qualquer país no mundo. É uma necessidade de nós termos mais racionalidade do nosso sistema. Embora seja indutor, e aí eu acredito muito na eficácia da norma, na forma como ela foi construída, pelo menos no ponto de vista de médio e de longo prazo, nós podemos induzir o sistema a ser cada vez mais programático, menos suscetível à proliferação de lideranças que elas não conseguem se entender dentro dos partidos políticos e acabam gerando mais e mais partidos políticos. Então, essa cláusula, essa regra de desempenho vai provocar, acredito eu, no médio e no longo prazo, uma necessidade maior de discussão, de redemocratização, de maior governança interna dos partidos políticos, para eles se entenderem, para eles ficarem mais coesos e menos suscetíveis às dissensões. Você não acredita que já nessa eleição a cláusula interferiu no processo da configuração das coligações? Na medida em que houve uma preocupação grande com os candidatos que sairiam para deputado para conseguir levantar votos para o partido? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, essa regra ela está conjugada, ela está muito vinculada à questão do financiamento das campanhas. Talvez a gente não pode ignorar o fato da origem dessa transformação ser justamente a repartição do fundo partidário. Então, nós não temos necessariamente uma noção exata do porquê que a regra foi efetivamente estabelecida agora, mas com certeza foi por causa da diminuição sensível dos fundos partidários, do financiamento da campanha, que praticamente se tornou pública. Então, nós tivemos uma indução por esse processo, mas acredito eu que ela, focada inicialmente nessa repartição de recursos escassos, ela pode gerar benefícios futuros para dar essa racionalidade de que eu estou falando. Doutor Augusto, o senhor tocou na sua primeira resposta no fato de que existe já a cláusula de desempenho em outros países do mundo, citou a Alemanha. Como é que se dá nessa experiência mundial hoje isso e, sobretudo, o número de partidos, né? Fala-se que no Brasil há muitos partidos com representação e, por isso, falta densidade ideológica. Pela experiência do senhor, pelo conhecimento que o senhor tem da experiência no mundo, como isso se coloca lá fora? Eu gostaria de abordar diretamente o caso brasileiro para depois tocar o caso de outros países. No Brasil, nós temos 35 partidos autorizados a funcionar nos certames eleitorais pelo TSE, temos mais 72, salvo engano, prontos para receber essa... Pedidos feitos já com as condições. Ou seja, nós iríamos, assim, num tempo relativamente curto, a ter mais de uma centena de partidos. Isso seria o caos sem cláusula de desempenho. Mas nós não podemos esquecer que países como os Estados Unidos da América têm centenas de partidos e candidatos. A Inglaterra tem também centenas de partidos. É bom destacar isso, então, porque as pessoas acham que tem muito partido aqui, mas lá fora também. O nosso problema não é a quantidade de partidos. O nosso problema é a cláusula de desempenho que nós não temos. Tínhamos até que o Supremo declarou a sua inconstitucionalidade. E com a cláusula de desempenho, nós tendemos a induzir exatamente o eleitor a qualificar o seu voto. A soberania popular estaria mais legitimada no plano da governabilidade para as eleições majoritárias do Executivo, estaria mais legitimada no plano das correntes de opinião pela multiplicidade de partidos, não de forma incontida, não de forma sem contornos, mas de forma bem delimitada, pela densidade eleitoral. E esse é que é o problema. Cláusula de desempenho é necessário para manter o padrão da legitimidade material que na democracia se estabelece a partir do consenso social. Eu poderia concluir, então, que o fato de haver muitos partidos não é um problema. O problema é a facilidade para que esses partidos entrem no Congresso. Exatamente, porque com a cláusula de desempenho, nós temos, em primeiro lugar, a questão do funcionamento parlamentar. Partido que não alcança a densidade eleitoral necessária para superar a cláusula de desempenho, não tem o funcionamento parlamentar no que toca a uma série de vantagens materiais, como espaço na Câmara Federal. Acesso às comissões, acesso às comissões, CPIs, não tem acesso também ao fundo partidário, ao fundo tempo de campanha, tempo de televisão. Né? Então, são elementos relevantes. Por quê? Porque no Brasil, em razão dessa questão do presidencialismo de coalizão,
nós temos os partidos barriga de aluguel, que é um fenômeno em que famílias inteiras governam e vendem diretórios no Brasil a cada eleição municipal, não só, além de participar do fundo partidário, recebendo milhares e milhares de reais e fora as compensações fiscais por propaganda eleitoral e propaganda partidária mesmo, ainda assim ainda vendem, como há denúncias de todo tipo de venda de diretórios municipais a cada eleição. Rafael, estamos analisando aqui os aspectos positivos da cláusula de barreira, mas há contestação, em muitos casos, do fato de que isso poderia trazer um prejuízo aos partidos ideológicos, aqueles partidos que são partidos menores, que muitas vezes têm dificuldade de alcançar o quociente, mas que são partidos importantes do ponto de vista da demarcação de algumas correntes ideológicas. Corre-se esse risco? A cláusula de barreira pode tirar esses partidos do parlamento? Isso não seria um prejuízo para a democracia? A princípio, sim. Num primeiro momento, poderíamos ter a chance de ter a perda desses partidos de representação dentro do Congresso Nacional. Mas, ao mesmo tempo, se nós observarmos esses partidos tidos mais ideológicos, muitas vezes eles se aproximam no espectro também da sua própria ideologia. E eles poderiam fazer uma junção e, juntando esforços, juntando as suas próprias lideranças e formar uma única agremiação. O que nós observamos é que esse estímulo à criação de partidos desestimula a coesão interna dos mesmos, criando a multiplicidade deles. Então, muitas vezes, partidos pequenos, esses chamados ideológicos, teriam condição de se aproximar entre si e juntar força, juntar esforços e juntando as lideranças também para formar um corpo mais denso e garantir essa força de legitimidade que a cláusula de desempenho necessitaria e pediria a eles. Essa possibilidade que você fala, ela vai existir a partir de 2020, né? Porque a legislação que instituiu a cláusula de barreira, ela também decidiu que não poderá haver mais coligações para as eleições proporcionais. Perfeito. Os partidos pequenos poderão formar federações de partidos para concorrer como federação, desde que, durante a legislatura, se mantenham como federação. Vocês dois acham positivo também o fim da coligação nas eleições proporcionais? Isso também pode inibir o crescimento de partidos? Sem dúvida, porque nossa característica do nosso federalismo nas regiões diferentes criam também alianças muito diferentes entre si. As coligações, elas são muito artificiais, elas são muito de momento. Elas não têm um nexo de programas em comum, eles têm um nexo apenas de uma lógica muito mais vinculada ao contexto do momento da eleição, da característica regional, de uma aliança muito contextualizada, muito de momento, do que propriamente um exercício de forças comuns que pensam em comum. Então, essa questão das nossas coligações, elas criam movimentos totalmente sem racionalidade nenhuma, sem ideologia alguma, apenas um conjunto de forças que, num primeiro momento, se juntam para juntar e eleger os seus próprios representantes aqui no Congresso Nacional. As coligações, elas deveriam, na acepção que nós sempre desejamos, deveriam conversar a respeito do Estado, do papel do papel do governo, de políticas públicas em comum e não apenas de exercício de repartição de partes do governo. O senhor também concorda, doutor Augusto, que o fim da coligação nas proporcionais é positivo? Eu diria que é tardio, porque as coligações proporcionais viabilizam todo tipo de ajuste, não para que o futuro do país se realize de acordo com o bem comum, mas de acordo com o interesse dessas agremiações e das suas lideranças. Nós tivemos um gravíssimo problema com a adoção da fidelidade partidária e a perda do mandato, que foi o surgimento da ditadura intrapartidária. Com essa ditadura intrapartidária, praticamente, até hoje, sem solução legislativa ou jurisprudencial, os donos dos partidos passaram literalmente a constranger seus quadros exercentes de mandatos e o pior, controlar a própria vida partidária que é
indispensável para acesso aos cargos do Executivo e aos mandatos eletivos do Legislativo, por conta do controle efetivo de quem entra e quem sai. Ou seja, a questão da coligação proporcional influencia diretamente na questão do fundo partidário, do fundo de campanha, do tempo da propaganda partidária gratuita no rádio e na TV, do tempo da propaganda eleitoral gratuita e da TV e mais. Essa questão da coligação proporcional promove essa desorganização sistêmica dos partidos políticos, em que nós somos obrigados a aceitar que este país, que constitucionaliza partidos, precisa repensar a possibilidade de candidatura avulsa, não como a melhor solução, mas simplesmente para que possamos arranhar o sistema partidário e provocar algum tipo de reação positiva para que a sociedade brasileira seja melhor representada, porque a crise da representação política é muito antiga e nós só fazemos viver uma demarche. Nós não avançamos em muitos aspectos que poderíamos fazê-lo. Só mais uma observação em relação às coligações, é que elas são extremamente prejudiciais à percepção do eleitor. O eleitor não tem noção da característica orgânica, se é que elas existem, e muitas vezes um voto aplicado a um determinado candidato, um voto muito pessoal, que é uma característica nossa como eleitores brasileiros, ainda muito vinculados à personificação do voto, mas um voto direcionado a uma pessoa acaba sendo apropriado a uma outra pessoa que muitas vezes o próprio eleitor não gosta. Não sente simpatia. Um partido que faz parte da coligação, ele leva vantagem com esses votos. Exato. Então, há muitos parlamentares eleitos que foram eleitos com votos de pessoas que não têm a simpatia por eles. Então, isso é um déficit democrático tremendo, uma falta de transparência e uma falta de oportunidade do eleitor exercer o seu direito, dever, devidamente. Eu tenho aqui em minhas mãos um texto, um livro do Dr. Augusto sobre candidaturas avulsas. O senhor acabou de citar as candidaturas avulsas. Já agora há no Supremo Tribunal Federal a arguição da constitucionalidade ou não. Há alguns candidatos que gostariam de se lançar sem estar afiliado a partidos. O Supremo, em algum momento, vai analisar essa questão. O que vocês pensam das candidaturas avulsas e da viabilidade que elas sejam permitidas mesmo sem uma mudança na legislação? Nós já temos 30 candidatos avulsos em todo o país, inclusive a presidência da República. Isso significa que estão pedindo autorização. Estão pedindo registro das suas candidaturas avulsas. Evidentemente que a lei infraconstitucional, ela veda expressamente a candidatura avulsa. Mas a questão posta nesse opúsculo de minha autoria e nas discussões que já ocorrem, inclusive no plano acadêmico, lá no UNB, nós temos já uma dissertação posta para o dia 28, ser apreciada pela banca examinadora, sobre candidatura avulsa. Então, nós temos uma candidatura avulsa em que, do plano constitucional, poder-se dizer, não, mas acontece que a filiação partidária é da natureza, está na Constituição expressamente. Ocorre que o próprio parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição, que disciplina as condições constitucionais de elegibilidade, todos os seus incisos, exceto da filiação partidária, já foram relativizados para ampliar o exercício da democracia. E o objeto do nosso estudo é exatamente mostrar os precedentes e dizer que essa filiação partidária como condição de elegibilidade pode ser também relativizada, como foram todos os demais incisos do parágrafo 3º do artigo 14, para permitir que o exercício da democracia se faça de forma direta no plano também das candidaturas avulsas. Essa é a síntese do opúsculo. Nós temos em alguns países do mundo a possibilidade da candidatura avulsa, que é aquela candidatura que se faz sem que o candidato esteja filiado a algum partido. Rafael, você considera isso positivo também para toda essa mudança do quadro partidário político brasileiro? A única ponderação que eu faria é que toda a lógica do nosso sistema está fundada nos próprios partidos políticos. A organização interna do Poder Legislativo, por exemplo, totalmente fundada na proporcionalidade dos partidos, na figura dos líderes partidários. E também essa questão de, eventualmente, um candidato avulso, ao ser alçado à presidência da República, poderia ter uma questão muito importante, que é da própria governabilidade. Como que alguém que não tem partido poderia dialogar com esses outros partidos e formar as suas maiorias, formar aqueles acordos ainda necessários
no âmbito da característica do nosso sistema. Eu vejo ainda com um pouco de reservas por conta desses desafios, não necessariamente do ponto de vista da maior participação e da maior possibilidade de ampliação democrática para a chance dessas pessoas se colocarem como pessoas viáveis para governar. Muitas delas podem ser muito viáveis, capazes e com toda a possibilidade de fazer ótimos exercícios de poder. Mas sempre temos esse desafio. Numa lógica muito tradicional e já longa de estruturação de todo um sistema político em torno dos partidos políticos, a colocação dessas candidaturas seria, por si só, um desafio a ser enfrentado. Mas elas poderiam ser precedidas de uma mudança no sistema, né? Sim, por deveríamos exemplo, revisar. De uma mudança na lógica do funcionamento do parlamento e tudo mais. A lógica da constitucionalização dos partidos políticos é a despersonificação do poder e a sua institucionalização exatamente para coibir as ditaduras, aquelas que, especialmente no século XX, na primeira metade, foram feitas em cima de Mussolini e Hitler, que chegaram ao poder com ampla margem de voto. Hitler não foi eleito na base da baioneta, foi eleito por 70% do eleitorado alemão. Verdade. E os partidos têm essa lógica de despersonalizar. Ocorre que no Brasil, historicamente, nós nunca tivemos partidos autênticos. E diante do quadro da ditadura intrapartidária instalado a partir de 2007, com a admissão da efetividade, do princípio da fidelidade partidária e da perda do mandato, nós vimos aí os donos dos partidos inverterem a lógica da pirâmide democrática, que deve buscar o consenso social na base. Então, o partido de 2007 para cá passou a ser o país passou a ser governado pelas elites partidárias, pelos donos dos partidos, que não satisfeitos com tantos direitos assegurados aos partidos, passaram até a alienar mesmo a própria atividade partidária com essas vendas de diretórios, especialmente os municipais, em todo o Brasil. Mas nós podemos ver surgir também lideranças personalistas dentro dos partidos, né? Sobretudo porque, vocês mesmos estão colocando, os partidos no Brasil muitas vezes não têm consistência ideológica, o eleitor muitas vezes vota sem nem saber qual é o partido do candidato. E eu vou pedir venha ao colega Rafael para dizer o seguinte: os partidos como postos nesse momento do país não permite o surgimento de novos quadros, de novas lideranças. Nós não vemos, praticamente, se nós fizermos um estudo sobre a estrutura política partidária brasileira, nós temos verdadeiras gerações comandando grandes partidos. 3 gerações até, alguns mais remotamente chegamos até uma 4ª geração. Mas certamente nós temos 3 gerações de lideranças partidárias brasileiras, o que revela um desvio da democracia, porque isso, na verdade, revela uma oligarquia, um autoritarismo que impede que jovens bem-intencionados, jovens que querem um mundo melhor, um Brasil melhor, não possam ter uma participação efetiva na vida democrática. Ou seja, do jeito que estão as coisas, a nossa democracia participativa, que nos assegura formalmente a participação na tomada das decisões políticas, nós, eu diria os jovens, porque eu já não me encontro nessa qualidade toda, estamos tolhidos dessa participação. Então nós precisamos, já que os partidos não abrem as suas siglas à juventude, não abrem aos novos quadros, se mesmam e dominam a cena pública nacional, é preciso então que nós tenhamos uma via de escape. E a candidatura avulsa seria essa via de escape que eu tenho e fiz durante 10 anos, todas as restrições, mas diante do quadro da ditadura intrapartidária, eu me sinto à vontade para dizer, vamos buscar uma alternativa, porque dentro do ambiente democrático parece que é a última que me restou, além da cláusula de desempenho. Fim da ditadura intrapartidária, cláusula de desempenho e candidatura avulsa podem ser, se aplicados de uma forma efetiva e não atardar. Pode ser um caminho para nós revitalizarmos a política brasileira e, com isso, a economia, que se vai mal é porque a política vai mal. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso programa.
E agradecer também a sua companhia. Você pode rever essa entrevista que está lá na página da internet, senado.leg.br/TV. Você pode baixar lá o arquivo, enviar para alguém, assistir novamente e pode sempre entrar em contato com a TV Senado ligando de graça para 0800 61 22 11. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.